Vamos lá. Hoje o assunto vai ser quando o amor se torna servir. É um assunto delicado, eu diria. É um assunto que não é muito falado, né? Por ser, de repente, por ser um pouco tabu, né? Hoje a gente ia fazer a live, eu e a Flavinha. Que bom que o som tá bom. E só que a Flavinha tá com um pequeno probleminha com a bebê dela, que tá chorosa agora. Então vamos ver se ela consegue ir participando aqui pelo chat, né? Que a gente, como mãe, sabe como é, né? Não vai conseguir, que a filhinha ainda está chorando. O pai dela viaja trabalhando, né? Então ela acha que é isso, que ela tá muito chorosa, né? Por conta do pai tá saindo e ficar um tempo fora. São os imprevistos na maternidade, né? A gente tinha preparado essa live que a gente conversa bastante, né? Tanto eu quanto a Flávia, a gente tem uma maternidade, eu diria que diferente. A minha é de um jeito e eu considero a da Flávia um oposto do meu jeito, né? A, a Flávia. Ah, tá sem som. Vai, calma aí. Por que tá sem som? Ainda tá sem som? Ah, tá. Então tá bom. Sei lá o que aconteceu. Então tá bom. Importante que tá funcionando agora. Ah, então tá. E então eu vou me apresentar, né? Porque tem gente aqui que me conhece, tem gente que não me conhece. Eu sou a Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e sou mãe de duas meninas, uma de 7 e uma de 5 anos. Hoje o papo aqui surgiu de uma conversa minha com a Flávia durante o WhatsApp, que a gente meio que discordou, na verdade. e aí eu questionei, né? Ela também me questionou até que ponto, né? Eu tô olhando aqui pro ladinho que eu deixei uma colinha pra não me perder, né, gente? Que eu falo bastante. Então, a gente começou a se questionar, né? Até que ponto há um limite pra amar. E aí eu até coloquei essa enquete no meu Instagram e 75% das pessoas acham que não há limite pra amar um filho. E eu penso diferente. Eu penso que há limite pra gente amar um filho. Porque a gente, né, nós mães, nós seres humanos, né, não só mães, a gente coloca condições para amar, né? A gente condiciona o nosso amor, né? Então, a gente ama. Deixa eu melhorar. É mais fácil, digamos assim, a gente amar um filho que é bonzinho, que obedece, que não dá trabalho, que vai bem na escola, que é amoroso, né? É fácil a gente amar esse filho, não é? É o filho, digamos, sonho de toda mãe, né? Ter um filho, meu filho é educado, ele me obedece, meu filho não responde.
Então é fácil a gente amar esse filho, né? E aí, quando o filho começa a não ser, né? Não ser o padrão que a gente quer, quando o nosso filho começa a responder, a se mostrar quem ele é, porque é normal, né? Ele tá aqui para se descobrir também. A gente acaba que não que a gente deixa de amar, mas a gente é mais difícil, né? A gente sai da nossa zona de conforto, né? Porque é fácil pra gente amar aquilo que tá confortável pra gente, né? E hoje eu tava falando, inclusive, com uma cliente amiga, que é fácil, né? É muito fácil a gente amar um filho que faz tudo o que a gente quer. Mas a gente tá aqui justamente para evoluir, né? Para o nosso filho evoluir, para a gente evoluir. Nosso filho escolheu a gente para a gente estar junto nessa caminhada de evolução, de descoberta. E aí, quando eu tava conversando isso com a Flávia me trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. Ela falou assim: não há limite para amar, mas há limite para demonstrar o amor. Eu falei, uai, gente, não entendi isso não. Aí ela falou assim: a gente ama muito, né? A gente ama os nossos filhos. Isso pra gente é fácil amar. Só que a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue demonstrar um quanto a gente ama o nosso filho, né? A gente vive, né, nessa tentativa de ficar provando, né? A nossa sociedade ensina muito isso sobre a gente provar, né? A gente prova o nosso amor, a gente prova a nossa competência, a gente prova o nosso reconhecimento. Tudo é uma prova, né? A gente sempre tem que mostrar, a gente sempre tem que demonstrar muito. Só que um amor de uma mãe, aí sim, ele pode não ter limite, mas a gente tenta provar isso, a gente tenta mostrar para o nosso filho o quanto a gente ama. E aí que começa a bagunçar um pouquinho, porque esse amor tão grande que a gente quer demonstrar, que a gente quer mostrar, que a gente quer passar para os nossos filhos, a gente começa demonstrando, servindo demais, né? Servindo no sentido de se doar demais e se esquecer da gente, né? E então a gente começa a fazer muito pelos filhos, muito por aqueles que a gente ama, principalmente os filhos, e se esquecendo da gente, né? E aí o que eu falo que a gente, nós seres humanos, a gente não consegue amar incondicionalmente, né? Você, por exemplo, conseguiria, num exemplo esdrúxulo, né, exagerado, a gente conseguiria amar alguém, você conseguiria amar alguém que te bate? Você conseguiria amar alguém que te prejudica? Você conseguiria amar alguém que só faz o mal para você? Não, eu acho muito difícil, né? Esse amor, ele vai diminuindo, né? Por isso que a gente fala, o amor acabou. O amor não acabou, né? Ele foi sendo transformado. E amar sem condições é uma condição, exige uma vibração muito elevada para a gente amar sem condições. E a gente, como humano, não tem essa capacidade. A única pessoa não, né? Quem consegue amar sem condições é só Deus. Deus, ele ama a gente incondicionalmente, né? No Teta Healing a gente usa muito, vou te mandar amor incondicional, né? Então, o amor incondicional é isso, é Deus, né? Ele te ama incondicionalmente, ele ama quem você é, ele ama o seu jeito, né? Ele te aceita exatamente como você é, com seus erros, com seus defeitos, com suas dificuldades, né? Com os seus aprendizados que você tem que desenvolver. Então, e as mães, né? A gente se coloca muito nesse lugar de amar incondicionalmente, amar acima de qualquer coisa, né? E eu acho que vem muito também de uma crença coletiva, né? De que
A mãe precisa disso, a mãe precisa se sacrificar, a mãe precisa amar incondicionalmente, a mãe precisa se doar pelo filho, né? E a gente precisa começar a desconstruir isso, né? E aí, quando eu questionei também no Instagram, deixa eu pegar aqui que eu não lembro exatamente. Se teve algum momento, eu perguntei, né? Teve algum momento que a sua maternidade se tornou pesada? E aí as pessoas responderam assim: quando eu esqueci de mim, quando eu me dediquei demais ao outro e se esqueci de mim. E aí, gente, esses dias eu tava voltando da academia e me veio um insight assim, que tudo na nossa vida precisa de cuidado, tudo precisa de cuidado, né? E aí me veio muito claro assim um exemplo de um carro. Carro, né? Nem é um ser vivo, né? Mas a gente demanda um tempo de cuidado com o carro. Não, né? Não faço revisão no meu carro, não cuido, não lavo meu carro. Mas o seu carro, ele precisa ser nutrido, né? Ele precisa ter combustível para ele andar, né? Então, sim, quando acaba o combustível, quando tá acabando o combustível, você tem que parar o seu carro, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, para colocar a gasolina para que ele continue andando, né? Então, a nossa casa, né? Outro exemplo. A nossa casa tá aqui, mas ela precisa de cuidado. A gente precisa parar, limpar a nossa casa, ver se não tá tendo vazamento, ver se não tá tendo bicho. Isso é um ato de cuidado com a nossa casa. E aí, entrando um pouquinho, né, na live passada do autocuidado, porque pelos outros, pros outros, pelas nossas coisas, a gente consegue parar um pouquinho e pra gente a gente não consegue, né? Quando foi que a gente aprendeu que a gente precisa só se doar, né? Não, a gente precisa se doar, a gente precisa se nutrir, a gente precisa se cuidar, para que assim a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que assim a gente consiga cuidar dos outros, né? E eu acho que essa live assim é principalmente para trazer essa questão assim, a gente não chegou ainda ao ponto de amar incondicionalmente como é pregado pra gente. Muito pela igreja também foi pregado, né? Pela Virgem Maria foi pregado isso, né? Que ela amou, que ela se doou a vida pelo filho. Mas a gente vive em um outro momento, né? A gente precisa entender o que é ideal pra gente, né? O que é ideal pra mim, o que é ideal pra você. Não existe um padrão certo para ser mãe. Cada mãe tem um padrão para ser, né? Cada mãe tem o seu próprio padrão. É como eu falei no início. A Flávia tem um padrão totalmente diferente de mim. A gente estava conversando um dia, ela falou que fez uma viagem e ela parava quando a filha dela pedia colo para ela. Eu acho lindo, gente. Acho maravilhoso. Mas eu não conseguiria. Entende? Isso não quer dizer que eu sou uma mãe pior ou melhor do que ela. É o meu jeito de ser. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado enquanto a gente dedica esse amor para os nossos filhos, para que não ultrapasse o nosso limite, né? O que é pra gente fica bom, né? Amar. O quanto pra gente fica bom amar. Então, é isso, assim. E aí a gente vai criando e criando, né? Esses empecilhos, assim. Eu preciso amar meu filho, eu preciso me dedicar ao filho, eu preciso demonstrar o meu amor pro filho, eu preciso provar o quanto eu amo esse filho. E aí a gente vai tornando a nossa maternidade pesada. Porque muitas vezes a gente nem quer provar pro nosso filho, a gente quer provar pros outros, né? E aí a gente acaba se esquecendo da gente, né? Essa é a questão. Aí a nossa maternidade se torna pesada, a gente se sobrecarrega para provar isso, para demonstrar esse amor. E a gente, por mais que a gente tente, né? Tem gente que coloca não há palavras para expressar o meu amor pelo meu filho.
Não há palavras, não há gestos que seja suficientemente adequado ou suficientemente expressivo para demonstrar isso que o amor que a gente sente pelo nosso filho, né? Então, assim, não se cobre esse amor excessivo, não se cobre essa necessidade de amar sem limites, né? Você não é menos mãe por isso, não se sinta culpada por isso. Somos seres humanos, né? A gente não tá no nível elevado, né? Que nem eu falei que só o divino, só o Criador, só Deus tem esse amor incondicional pela gente. A gente não tá nesse nível, por isso que a gente tá aqui. Se a gente estivesse nesse nível, a gente já não estaria nesse plano, a gente estaria em outro plano, a gente estaria vivendo outras coisas. Então, entenda que não tem limite para você amar o seu filho. Não tem limite para o sentimento que você tem pelo seu filho, mas é saudável ter um limite para você demonstrar isso, né? E qual é o limite? O limite é o que seja confortável para você, né? O meu limite é quando isso acaba podando as coisas que eu gosto de fazer por mim, né? Esse é o meu limite. O meu limite é eu ter tempo para as minhas filhas, mas eu também ter tempo para mim, né? Porque se eu não me nutrir, né, que nem eu dei o exemplo do carro, se eu não me nutrir, né, se eu não parar 5 minutinhos por dia, se eu não parar 10 minutinhos por dia para me nutrir, como que eu vou ter força para nutrir as minhas filhas? Como eu vou ter força para amar as minhas filhas, né? Para mim, era um sacrifício muito grande. Eu uso a palavra sacrifício porque foi pesado mesmo. Mas para mim foi muito difícil, assim, saber esse limite, né? Porque eu não aprendi, né? Eu não aprendi a forma que eu tenho hoje de maternar, né? Então a gente se baseia nas nossas mães, nas nossas avós, nas nossas conhecidas, nos nossos familiares. É nisso que a gente se baseia. E aí, isso para mim começou a, a me podar, assim. Eu me sentia limitada de só viver pela maternidade, né? Eu entendi já que isso não era meu, né? Essa não era uma vontade minha, da minha alma, só me dedicar à maternidade, né? E aí depois eu já sentia isso, e aí quando eu fiz o meu mapa astral, deu que realmente eu nasci, né, para ter uma profissão, para me dedicar também a uma profissão, né? A astróloga até disse: você realmente não nasceu para ser dona de casa. Então, veja, a gente precisa dar atenção para esse sentir, né? Porque a gente tá sempre nessa. Eu até marquei aqui, ó. A gente passa nessa obrigação de demonstrar, de ter que servir, que a gente esquece de sentir, né? O que você sente que é adequado para você? O que você sente que é adequado para sua maternidade? É isso que você tem que fazer, sem medo de julgamento, sem medo de crítica, sem medo de estar errado. É o seu jeito, a gente tá aqui para aprender junto. Ninguém nasceu sabendo mãe. Ninguém nasceu sabendo ser mãe, aliás. Ninguém nasceu sabendo ser mãe. Ninguém nasceu sabendo ser filho. Ninguém nasceu sabendo as coisas. A gente foi aprendendo. Então não se cobre essa perfeição, não se cobre todas essas questões que fazem você se sentir culpada, né, por não ser a mãe que você idealizou. Eu idealizei muitas vezes assim, a mãe que fica só pelos filhos. Mas eu entendi que aquilo não era um desejo meu e eu respeitei. Então, a maternidade, acho que o mais importante da maternidade é a gente sentir o que é importante pra gente, sentir o que é importante para os nossos filhos, sentir e usufruir, né, desses filhos. O que é usufruir? Aproveitar para dar um abraço, para dar um beijo,
para apertar aquela criança que tá ali, né? Que passa muito rápido. Esses dias eu me peguei pensando assim, nossa, a Isadora já tá com 7 anos. O quanto eu aproveitei desses 7 anos da Isadora. O quanto eu abracei e beijei, né? O quanto eu não tive pressa de que ela crescesse. Então, assim, a maternidade é muito sentir o que faz sentido para você, sentir o que você quer para você e assim você saber o que você quer para o seu filho, né? Acho que essa é a grande lição assim de hoje, sentir o que é confortável para você, sem se basear no padrão do coleguinha, sem se basear no padrão da mãe, que pode não ser o seu, sem se basear no padrão da avó. Achar o seu próprio padrão, o seu próprio jeito de ser mãe. Que assim você não vai sentir que você tá se doando muito, nem que você tá se doando pouco. A gente vai achar o equilíbrio, a justa medida para maternidade, para mãe, para mulher, para profissional. Então, o recado sim, principal, a mensagem principal de hoje é sinta a sua maternidade. E não se esqueça, você não precisa provar para ninguém o seu amor pelo seu filho. Você nunca vai achar formas, palavras, ações que sejam capazes de expressar todo o seu amor pelo seu filho, todo o seu amor pela família que você tem, tá bom? Hoje a live foi curtinha, acho que eu consegui passar um pouquinho da ideia da Flá também, que ela trouxe muita essa questão assim de que a gente não consegue demonstrar o tanto, justamente por não ter como fazer isso. Então, amados, é isso. Hoje foi curtinha, a gente tá pensando em fazer lives cada vez mais curtinhas, não prolongar muito, porque a gente sabe a correria da vida da mãe. Então, é isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem se posicionar, fiquem à vontade. E é isso, tô muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho disso, podendo falar disso que foi uma dificuldade para mim, como eu já disse em outras lives, em outros momentos. E espero que essas palavrinhas tenham sido luz para você nesse momento, tenha iluminado, tenha trazido calma, acolhimento, também um pouco de paz pro seu coração, porque eu sei que coração de mãe tá sempre apertadinho, sempre buscando. E só para finalizar, eu lembro que um pediatra que eu fui, ele falou assim: mãe, sempre vai ter muitas estrelinhas à sua volta dando palpite. Mas lembre-se que você é mãe, você sabe o que é melhor para o seu filho. Você tem o seu instinto, a sua intuição de mãe, né? Então, sinta isso, se permita sentir, né? Se permita experimentar sentir isso, que você vai se sentir confiante, tá bom? É isso, amados. Muito obrigada, beijos, até mais!